Muito bem, nós estamos de volta com o nosso bate-papo com o delegado de Polícia Civil, Dr. Alisson Tinoco, aqui da cidade de Colorado. Doutor, o senhor falando aí sobre essa questão da prisão que foi feita em São José dos Pinhais, eu pergunto para o senhor, Polícia Civil, Polícia Militar, como que é o relacionamento em Colorado? Como é que há uma harmonia, há uma integração? Como que funciona? Legal. Júnior, a gente tem que trabalhar, dados os recursos humanos que a gente tem. Que são limitados, né? Sim, tanto para um como para outro. Exato. Né? Eu acho que não só a polícia em si, mas talvez a saúde, não só no Brasil, mas talvez no mundo inteiro. E hoje está se evidenciando mais ainda, né, doutor? Isso, por causa da pandemia. Que é aí que tá. Por exemplo, a gente ia ter concursos agora no ano passado. Sim. Em junho do ano passado as provas não tiveram, foram adiadas por causa da pandemia. Então a gente não teve uma reposição de cargos. E a demanda continua, né? Continua. Parou o procedimento. Exato. Tem que ter uma integração. Tem que ter. É necessário. Acontece demais, sabe? Muitas vezes eu tenho as minhas funções, puxo o plantão e não vou ter aquela condição de ir em algum lugar para fazer alguma prisão. Certo. A gente tem que entrar em contato com a polícia militar, fazer muitas vezes ações conjuntas, sabe? Porque tem que se unir as forças para a gente prestar esse trabalho de segurança pública. Então é um contato constante com os policiais, a gente tem muitos amigos na Polícia Militar e a gente sempre está conversando até de coisas assim muito relevantes. Sim. Não só o tráfico, mas o furto de gado, um caso específico de roubo que aconteceu, sabe? A gente vai conversando para a gente poder dar um andamento no atendimento. Exato. Né? Doutor, aqui na nossa região, qual seria o principal problema na área de segurança? Seria as drogas, seria a furto de gado, a gente sabe que é uma coisa recente que está acontecendo aqui, ou tem algum outro tipo de ocorrência? Ô Júnior, eu creio que a nível de interior, uma delegacia como essa aqui, ela atende todos os tipos de crime. A grande quantidade de procedimentos que eu tenho é relacionado com violência doméstica. Violência doméstica. Exato. Aquela agressão de marido e mulher, com filhos, né? Exatamente, dentro de casa, sabe? Eu creio que a minha demanda, eu te dou até certeza, ano passado, dos inquéritos policiais que eu instaurei, das investigações que eu instaurei, eu creio que 60% foi disso. De violência doméstica. Isso, exatamente. Então, a nível de número, é o que mais impacta. O que mais a gente atua, exato. Doutor, e a gente sabe que houve toda uma evolução nessa questão, principalmente com a Lei Maria da Penha, mas eu pergunto ao senhor, a gente vê muito aquele caso da esposa que denuncia, aí a polícia age, né, recolhe às vezes a pessoa, faz a prisão e tal, e depois a própria vítima vem pedir para deixar para lá. Isso ainda acontece? Doutor? Bastante. Ainda acontece? Isso acontece, Júnior. A gente é muito simples hoje, porque não são todos os crimes que a pessoa pode abrir mão de uma investigação. Correto. São só aqueles mais simples, que ameaça, injúria, sabe? Que ela pode dispor a qualquer momento ela pode falar que não quer mais. Agora, se houve uma lesão corporal, não é mais da alçada dela, né? Exatamente. Por mais que ela venha aqui, por exemplo, ela vem aqui, apresenta o laudo. Certo. E a gente sabe que muitas vezes o cara vai lá, vai conversar com ela. Não vou fazer mais isso. Não vou fazer, mudei. Aí ela vem aqui muitas vezes no outro dia. Só que se está formalizado, se a gente pedir uma protetiva, aquilo ali vai se encerrar com uma sentença judicial. Então vai seguir o caso, como diria. Normalmente. Né? Entendeu? Agora, nos casos de ameaça e injúria, que é o xingamento, o palavreado todo, a pessoa pode falar que não quer mais. Eles falam assim, quer tirar a queixa, né? Aí seria quase uma agressão verbal, vamos dizer assim. Isso, uma agressão verbal. Houve aquela discussão, ficou-se... Mas quando, por exemplo, o senhor vê muito o agressor, o senhor recebe ele, conversa, é possível perceber quando o cara fala que vai mudar, doutor? Quando ele fala para a esposa ou para a namorada ou para a companheira? É uma questão muito peculiar, né? Sabe por quê? Ele fala, muitos falam, né? Muitos falam. Mas aí que tá, o que eu falo muitas vezes para eles e para as mulheres também? Que a polícia, ela não tem... No passado, eu acho que no imaginário de algumas pessoas, imaginava que a polícia só queria sair prendendo todo mundo. Sim. Como se a gente ganhasse um adicional de prisão. Se tivesse prendendo, vou prender 10 hoje, a gente só vai ter mais trabalho, sabe? Sem dúvida, mais papel. Isso, então eu gosto de conversar, porque é o seguinte, o papo é assim, se vocês não entrarem no consenso, se você ficar agressivo, por exemplo, bater nela,
você vai ter antecedentes criminais, você vai poder ser fichado. Isso, você vai poder ser condenado. Isso aí dá vários problemas. Aí eu falo para a mulher, muitas vezes, elas são dependentes economicamente do agressor. Isso é que ele usa muito também. Isso, né, eu falo muito isso. Sim. Eu falo, ele está saindo hoje, mas se isso acontecer de tal forma acontecer de novo, ele vai ficar preso tantos meses. Certo. Entendeu? Pelo que a gente vê aqui. Então, vê se compensa bem. E analisa a gente situação, tem que conversar né? com a família também, porque é uma questão de relacionamento, né? Lógico. Às vezes, lá dentro de casa a gente não sabe o que acontece, tem que se apaziguar. Entendeu? A gente sabe que não pode ser revelado, mas um outro fato, o senhor fala sobre a questão da violência doméstica, aqueles casos que envolvem menores com violência doméstica de pais contra filhos, também é uma situação bem grave, né, doutor? Olha, é grave, mas é mais raro. Ah, é? É. O que a gente faz mais de investigação são investigações de fatos relacionados com crimes sexuais, Certo. de crianças e adolescentes. Assim, uma boa parte, é uma investigação muito peculiar, porque é muito difícil de colher provas e muitas vezes existem depoimentos que a gente já sabe que podem ser mentirosos. Que não condiz com a realidade. Exato. Então a gente tem que ter muita cautela para não fazer um indiciamento de uma pessoa inocente. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem que garantir a integridade daquela criança. Vamos supor que ela foi abusada. Opa, a gente tem que saber quem que fez. Porque aqui dentro eu já vi. Então, um colocando a culpa no outro. Um jogando pro outro. Um era padrasto, o outro era tio. Falou, não, ele que fez, não, ele que fez. Certo. A criança tinha sido vítima mesmo. Entendeu? Sim. Então a gente tem que ter essa cautela, a gente acabou descobrindo depois o que acontece. Esses fatos, de fato, a gente não pode comentar, dar muitos detalhes para não delinear quem que seria, né? Para não identificar, até porque tem uma criança ali. Mas esses casos são os mais delicados que a gente tem, com certeza. Complicado para mexer. É. Doutor, a estrutura da delegacia de polícia, o senhor já esteve em outras delegacias que o senhor trabalhou, quando o senhor chegou aqui, hoje, qual que é a realidade da delegacia de polícia de Colorado, em termos de efetivo, de material, de recursos? Olha, a estrutura física melhorou demais. Certo. Não sei se eu lembro, Júnior, eu fiquei um tempo sem delegado, sim, né? Sim. O doutor anterior ele tinha tido um problema de câncer, teve que ficar afastado. E a gente teve que fazer alguns reparos para deixar a delegacia mais bem apresentável. Sim. E funcional, né? Funcional, exato. Não é assim o melhor prédio do mundo, não é um palácio. O prédio já é antigo, né, doutor? Só vai fazendo reforma, né? De 1964. Sem dúvida. Isso, eu lembro que quando eu fiz as reformas, eu mesmo estava pegando todos os papéis para ver o que era importante e o que não era. E eu tinha livros lá na frente, ali na sala do BO, que era de 1964. História antiga, então. Livro de visita das autoridades. Então, eu lembro, isso aí, ó, pra você ter noção, o primeiro ano do regime militar, 1964. Exato. Entendeu? Então é bastante tempo. Tinha livro que estava lá na frente. Né? A mesma coisa que aqui em cima da mesa tá o livro, juntando né? a pilha de documentos. Né? Então, aí acabou que a gente reformou. A questão de pessoal, a gente realmente aguarda esses concursos que estão em trâmite. Porque sempre precisa, né, doutor? Sempre uma precisa. necessidade. Né? Agora tá mais difícil por causa da pandemia. Sim. Não só na Polícia Civil, mas eu creio que em todo... Geral, né? Geral, no mundo inteiro, sabe? Então, e recursos de viatura assim a gente está conseguindo bem. É mais fácil, talvez, você conseguir o material, o objeto, do que o material humano, né, doutor? É mais fácil conseguir uma viatura, um armamento, uma munição, do que propriamente um policial. Isso, e com certeza. Eu vou te falar, Júnior, a gente está recebendo um escrivão agora dia 1º de julho. Certo. Um escrivão de carreira do último concurso, que era de 2018, paralisou também, mas está sendo nomeado agora. Sim. Já é pra gente muito bom. Lógico, já vai ajudar muito mais, né? Ajuda a vender, né? Já. Doutor, em termos de prazo, talvez o senhor não consiga dimensionar isso, mas só para a gente passar para quem está nos assistindo. A pessoa dá entrada na delegacia por alguma queixa ou por alguma situação, existe um prazo para que isso seja resolvido, para que dê um andamento, ou vai muito de acordo com a investigação, com o andamento do judiciário também, porque as coisas aqui vão até um certo ponto, né? E depois é encaminhado para o fórum. Certo. Depende do caso, Júnior. Se for uma coisa, digamos, simples, no caso, hoje a gente está fazendo atendimento de perturbação de tranquilidade. Certo. Foi apresentado o som aqui pela Polícia Militar, as partes no final de semana. Hoje é segunda-feira. E a gente está fazendo aquele atendimento ali. Aquele específico vai terminar hoje e já vai para a Justiça.
mas a gente tem uma lista que é da própria lei, que fala quais são as prioridades, que seriam principalmente, em primeiro lugar, os crimes contra crianças e adolescentes, idosos, violência doméstica contra a mulher, ok? Tem algumas outras prioridades, por exemplo, réu preso, certo, sabe? Então, e depois disso, os crimes menos graves, digamos assim. Que vão indo. No caso da pandemia, especificamente, nós vivemos hoje, né, nesses dias, a Polícia Civil atua, doutor, no caso de uma aglomeração, como o senhor falou, de uma perturbação, a Polícia Civil também se envolve nesse tipo de ação? Sim, primeiramente a Polícia Militar. A Polícia Militar que faz isso, à frente. Mas a gente também atua sim, porque o pessoal denuncia muito pra gente, pra mim especificamente, no WhatsApp, no Instagram. Sim, porque o senhor é uma pessoa que tem muito acesso nisso e vai receber. Eu conto muito com o apoio da PM, porque às vezes o pessoal tá num sítio, tá num lugar chácara, e até tem mais familiaridade de falar comigo, aí a gente conversa com a PM para encaminhar uma viatura, etc. Correto. Mas esse problema da aglomeração está acontecendo muito, a gente tenta conscientizar para ninguém, né, se contrair o vírus nem nada, e a gente está atuando em conjunto sim. Bacana. Nós vamos para mais um rápido intervalo aqui nesse nosso bate-papo do Dr. Alisson no canal Júnior Bezerra Entrevista, e eu volto para ele contar um pouco para a gente sobre a atuação nas mídias sociais, sobre o trabalho muito bom que ele tem com relação ao meio ambiente. Nós voltamos já.